Idiota! Não se anime muito com isso! Há apenas um lugar para onde você pode ir! Porra! Terrível Providência! Como assim? Ele recebeu diretamente meu golpe, Terrível Providência, e sequer saiu do lugar? Não pode ser! Thanatos, me dê sua força, Pegasus! Eu consegui! Finalmente derrotei o Thanatos! Cometa de Pegasus! Mas isso não é possível!